Salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, tentar fazer alguns exercícios aí para a gente relembrar alguns conceitos, tá? Do movimento retilíneo uniforme e mais tarde movimento retilíneo uniformemente variado. Tá legal? Bem, desculpa aí não estar animado, alguns estão, esses aí não, tá? Desculpa aí que não deu tempo de animar para lançar o vídeo, tá legal? Desculpa aí. Considere uma situação em que o dono de um cão lança um graveto e no mesmo instante o cão que está ao seu lado parte para apanhá-lo. Então tem um cara e um graveto, ok? O cara segurando o graveto e um cachorro, um cão pairado do seu ladinho, tá legal? O cara lançou o graveto e o cachorro, partiu para apanhar, beleza? O cão alcança o graveto após o lançamento e a velocidade média do cão desde a posição até a partida, até alcançar o graveto, é de 5 metros por segundo. Tá legal? Então ele manteve essa velocidade de 5 metros por segundo. Sabendo que o graveto atinge o repouso 4 segundos após o lançamento, a velocidade média horizontal do graveto do lançamento até alcançar o repouso é... Bem, o que a gente sabe? A gente sabe que para o cão, olha só, sabendo que o graveto atinge o repouso 4 segundos após o lançamento, beleza, ele deu a velocidade do cão aqui, ó. O cão 5 metros por segundo, ok. Sabendo que o graveto atinge o repouso 4 segundos depois do lançamento, a velocidade média horizontal do graveto do lançamento até alcançar o repouso é d. Então, beleza. Eu tenho aqui a equação do movimento uniforme. Eu passei esse S0 para o outro lado. Ele era positivo, passou para o outro lado e ficou negativo. Então, ΔS é V vezes T. Então, vai ser V vezes T do graveto igual a V vezes T do cão. Tá legal? Então, o que a gente tem? A gente tem o cão pegando o graveto. Então, quer dizer, o cão alcançou o graveto. Só que o cão partiu em retirada para apanhar o graveto 10 segundos. Com que velocidade? Com 5 metros por segundo. Então eu já sei a distância percorrida pelo cão. Tá legal? Bem, e o graveto? O graveto eu não sei a velocidade dele, eu quero saber. A velocidade de lançamento. Tá legal? Eu sei que ele atingiu o repouso 4 segundos depois. Se o cão apanhou o graveto, é porque o cão percorre a mesma distância do graveto. Então o cão tem velocidade igual a 5 e o tempo que o cão se moveu foi igual a 10. Tá legal? O graveto ficou no ar 4 segundos. Eu passo esse 4 dividido para o outro lado. 5 vezes 10, 50, dividido por 4, 12,5 metros por segundo. Tá legal? Essa é a velocidade do graveto. Observe que é uma velocidade maior do que a do cão. É claro, o graveto demorou uma quantidade de tempo bem menor do que a do cão. Tá legal? O cão demorou 10 segundos para pegar, o graveto chegou naquela mesma posição em 4 segundos, ok? Isso aqui, galera, nada mais é do que aquela técnica do encontro, tá legal? De você igualar as posições, beleza? Tranquilo, né? Um objeto se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. A figura representa o gráfico da posição em função do tempo. Então observe que essa figura não vai até 30 segundos, ele só mostra 10 segundos. Ele diz que o cara partiu de uma posição inicial 5, tá legal? É onde o gráfico começa. E durante 10 segundos, que foi a variação do tempo, a posição dele saiu de 5 e chegou a 15. Então quer dizer que ele teve uma variação da posição de 10 metros, tá legal? Então ele saiu da posição 5, atingiu 15, variou 10, e isso aconteceu numa variação de tempo de 10 segundos. Se eu tenho a variação do espaço e tenho a variação do tempo, eu sei calcular a velocidade. É só pegar o espaço, que foi 10, e dividir pelo tempo, que também foi 10. Tá legal? Então a minha velocidade foi 1 metro por segundo. Agora está tudo muito claro, porque eu tenho a posição inicial da minha equação valendo 5 e eu tenho a minha velocidade valendo 1. Então eu consigo prever
onde esse cara vai estar, fazer uma previsão onde esse cara vai estar no instante 30 segundos, como ele marcou aqui. Então, no lugar do T, eu coloquei 30. Vai ficar 1 vezes 30, 30. 30 mais 5, 35. Então, esse cara, no instante 30 segundos, vai estar na posição 35. Tá legal? Beleza, né? Perdão aí para não ter conseguido animar os exercícios, tá? Perdão. Gente, então eu tenho a seguinte situação aqui. Eu tenho, sobre uma mesma trajetória, associada ao piso de uma rodovia, dois automóveis que se movimentam segundo as funções horárias. O primeiro automóvel se movimenta com menos 20, menos 20t, e o segundo automóvel com 10 mais 10t. Bem, com valores escritos no sistema internacional. Nestas condições, já dá para esses caras nunca vão se encontrar. Como é que eu sei disso? Quando eu olho o sinal das velocidades. São sinais contrários. Tá legal? Então, um está se movimentando de maneira retrógrada e o outro está se movimentando de maneira progressiva. Tá legal? Se você não está satisfeito quanto a isso, o que eu fiz? Eu peguei a equação que ele deu para a gente, tá legal? Para o móvel 1 e para o móvel 2 e apliquei no tempo de 1 segundo. Ele estava na posição 20, o móvel 1, aplicando 1 segundo, ficou menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, menos 40. Então, depois de 1 segundo, ele vai estar na posição menos 40, ele vai estar aqui na frente. Tá legal? E o móvel 2? O móvel 2 estava na posição 10. 1 segundo depois, eu apliquei 1 segundo aqui. 1 vezes 10, 10, 10 mais 10, 20. Ele vai estar na posição 20. Quer dizer, esses caras nunca vão se encontrar. Estão caminhando em sentidos contrários. Tá legal? Aqui está a prova. Um vai estar depois na posição menos 40 e outro na posição 20. Estão se afastando mutuamente. Ok? Tranquilo, né? Beleza? Beleza. Bem, galera, vamos fazer agora uns exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Tá legal? Vamos fixar para a gente aí algumas equaçõezinhas disso aí. Beleza. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Em dado instante, a partícula tem velocidade de 50 metros por segundo. E aceleração negativa, ele já está informando para a gente que a aceleração é negativa, tá legal? De módulo 0,2. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade, ou seja, 20, só que no sentido contrário? Se está positivo para um sentido, 20 não, perdão, gente, 50. Se está positivo para um sentido contrário, não pode estar positivo, vai estar negativo. Tá legal? Eu quero alcançar a mesma velocidade, só que sentido oposto. Tá legal? Retrocedendo. Ok? Então, menos 50, sentido oposto. Ok? Ele já deu pra gente a velocidade inicial, que ele partiu com 50. Tá? Ele disse que esse cara está desacelerando, aceleração negativa. Beleza? Então ele quer saber quanto tempo vai demorar. Então, passei esse 50 negativo para o lado de cá, ficou 50 mais 50, e esse menos 0,2 vezes t, que é negativo de um lado, quando passa para o outro lado ficou positivo. Tá legal? Então aqui vai dar 100 dividido por 0,2 é igual a 500 segundos. Tá legal? Então deu a letra A mesmo. Ok? Vamos ver a 5 aí. Os automóveis A e B deslocam-se em direção ao outro, numa mesma competição. O automóvel A desloca-se com uma velocidade de 162 km por hora e o automóvel B 108 km por hora. Então considere que os freios dos dois automóveis são acionados ao mesmo tempo e que a velocidade diminui a razão de... Cuidado agora, hein? A velocidade diminui a uma razão de 7,5 metros por segundo em cada segundo. O que ele está falando para você aí não é nada de velocidade. O que ele está falando para você aí é 7,5 metros por segundo por segundo. Ok? 7,5 metros por segundo a cada segundo. Isso é uma taxa. Então quer dizer que ocorreu a mudança da velocidade em cada segundo. Isso aí, meus amigos,
Se é uma taxa de mudança da velocidade, o nome disso se chama aceleração. Então aí está uma maneira diferente de dizer o que é aceleração. Tá legal? Então tá aí a nossa taxa, que é a nossa aceleração. Ele pergunta o seguinte, ó, qual é a menor distância entre os carros A e B? O que eu tenho que fazer? Primeiro, calcular a distância percorrida pelo carro A. Depois, calcular a distância percorrida pelo carro B. Tá legal? Então tá ali, eu usei a equação de Torricelli porque em nenhum momento foi citado o tempo. E eu passei a velocidade que estava em km por hora para metros por segundo, dividi por 3,6. 162 por 3,6, 45. 108 por 3,6, 30. Então eu peguei aqui para o móvel A. Então eu peguei velocidade final dele. Se ele está desacelerando, né? Está sendo aplicado freio. Quem aplica o freio tem velocidade final igual a quanto? Igual a 0. A inicial ele já deu, que a gente converteu para metros por segundo. Se ele está freando, o sinal da aceleração é negativo, por isso que esse cara aqui é negativo. E ele já deu a taxa de frenagem. Tá legal? Que é a desaceleração. Tá legal, gente? Então, menos 2,75, perdão, menos 2 vezes 7,5. 7,5 vezes 2 dá 15. Esse negativo, quando passa para o outro lado, fica positivo, tá vendo? E 45 ao quadrado, 2000 e 2025. Passando 15 dividindo, 2025 dividido por 15, eu encontrei uma distância de 135 metros de distância, tá legal? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o móvel B, tá? Só que o móvel B desacelera também, tá legal? Aqui eu fiz questão de colocar um sinal negativo porque o móvel B se move em sentido oposto. Na leitura do exercício, né, você vê isso. Mas quando eu vou colocar ele ao quadrado, esse sinal negativo aqui vai pro beleléu, tá bom? O sinal negativo da velocidade vai pro beleléu, tá? Então tá aqui, ó. Esse sinal negativo é da aceleração. Os dois móveis são freados na mesma taxa que ele colocou pra gente aqui, menos 7,5. Então isso vai dar 15, passando para o outro lado fica positivo. Menos 30 ao quadrado dá 900. Então 900 por 15 dá 60, tá legal? Então quer dizer que o móvel A vai estar 135 metros para uma direção e o móvel B vai estar 60 metros para outra direção. A distância total entre eles, se eu somar essas distâncias, 135 mais 60. Então você encontrou 195 metros de distância, tá legal? Meus amigos, então a gente resolveu aí alguns exercícios de movimento uniformemente variado. Foram poucos, foram só 2 para a gente relembrar as 2 equações. Já tem mais uma equação, tem estudo dos gráficos ainda. Sugiro que vocês façam uma análise dos gráficos naqueles exercícios anteriores que a gente resolveu. Tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade à resolução de exercícios e vamos ver como é que fica. Tá legal? Gente, bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima, hein?